Shalom, meus amigos, um lindo final de tarde na cidade santa de Jerusalém. E tem início uma nova semana na terra de Israel. Como sempre, eu quero compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria judaica nesse início de semana. Está escrito na Torá que a união entre o céu e a terra, ou seja, entre os mundos espiritual e material, entre os mundos celestiais e o mundo físico, se expressavam por meio do Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash era justamente a ponte, o elo, o local por onde descia toda a energia espiritual que vinha dos céus. Ou seja, os decretos do Criador que trazem as bênçãos ao mundo físico desciam por meio do Beit HaMikdash. Nós temos inúmeros relatos da Torá que comprovam isso. Talvez o mais conhecido de todos é o sonho de Yaakov Avinu, onde ele sonha com uma escada na qual os anjos sobem e descem. Os anjos, a legião imensa, legião de servos de Hashem, que são os anjos, existem justamente para trazer ao mundo físico os decretos celestiais. E é por isso que a terra de Israel é terra santa, e é por isso que ela foi dada ao povo judeu. Israel sempre será um Estado judeu, jamais será um Estado cristão, jamais será um Estado islâmico ou de qualquer outra designação religiosa. Israel é o lugar mais importante, não apenas do nosso mundo, mas do universo, porque ele é justamente o elo de conexão entre esses dois mundos, os mundos espirituais e o mundo físico. A Terra Santa só existe como tal quando nós, judeus, habitamos. As flores, a vegetação maravilhosa, os frutos que essa terra pode dar, só tem lugar quando o nosso povo habita Israel. Quando nós não estávamos aqui, isso não era mais do que pedras e areia no meio do deserto. Quando nós chegamos, a terra responde a presença do povo judeu. Se a humanidade soubesse realmente o que ela perdeu ao destruir o Beit HaMikdash, se os babilônicos entendessem isso, quando destruíram o primeiro Beit HaMikdash, e Roma entendesse isso, quando fez com que a humanidade perdesse justamente esse elo de conexão entre os dois mundos, é como você romper a ligação que existe entre o Criador e as criaturas. O Beit HaMikdash é a morada de Hashem no mundo físico. E o Beit HaMikdash era o lugar por onde descia, evidentemente, e esse é o ponto central, toda a abundância que chegava ao mundo. Quando ele foi destruído, os seres humanos deram um tiro no seu próprio pé, tiraram da humanidade o principal instrumento de bondade do Criador junto à humanidade. Guardem essa ideia. Diz a Torá que nossa mente é o local onde se encontram os nossos pensamentos, onde nós armazenamos os nossos princípios, os nossos valores. Já o coração guarda as nossas emoções. Evidentemente, isso não traz nenhuma surpresa a nenhum de vocês, porque o senso comum já nos ensina isso. Mas a distância que separa a nossa mente do nosso coração, ensino Talmud, é tão longa que é mais fácil estudar todo o chás, todos os tratados do Talmud, do que conectar coração e mente. Você vai dizer, que isso, Átila? Eu sou uma pessoa que me oriento na vida, nas decisões que eu tomo, pela minha lógica, pelo meu raciocínio, mas também pelas minhas emoções. Será? Eu posso dar um exemplo disso que eu estou querendo dizer a vocês. O tema da emuná. Você sabe que existe um governante do mundo, você sabe que existe Deus. A sua emuná confere a você clareza mental, de raciocínio, de inteligência, de que existe um governante no mundo e que ele supervisiona todos os fatos. Mas você passa num concurso público e bate no peito, eu estudei, eu me esforcei, eu consegui. Você tem êxito numa atividade econômica, a minha inteligência, a minha sabedoria, a minha perspicácia fez com que eu tivesse êxito nessa atividade econômica. Você sabe que existe Deus, você sabe que Ele supervisiona todas as coisas, mas as bênçãos quando chegam na sua vida, você acredita a você mesmo, aos seus próprios esforços, ao seu próprio empenho, sem entender que a inteligência que você tem, que as capacidades que você tem, que a sabedoria que você tem, que o vigor físico que você tem, que torna possível essas realizações, são dadas por Deus. Quiçá todo o resto dos acontecimentos que tornaram possível essas bênçãos a que eu me referia antes. Existe um governante no mundo, a maioria das pessoas sabe que Deus existe, mas elas não vivem como se elas reconhecessem a existência de Deus no mundo. Por quê?
porque essa sabedoria não chega ao nosso coração. Existe aqui, evidentemente, uma dificuldade de conexão entre esses dois universos, o universo da mente e o universo dos sentimentos, das emoções. Hashem está conosco o tempo todo, mas você só lembra dele quando acontecem coisas ruins. Quando acontecem coisas boas, em geral, você não lembra ou acredita aos seus próprios méritos. Você tem clareza na mente, mas o seu sentimento está embotado. Embotado pela arrogância, né? Pela soberba, por desvalores, né? Que fazem parte dos defeitos, né? De caráter que todo ser humano carrega. E é por essa razão que o Talmud diz que é mais fácil estudar mais de 50 tratados, imensos tratados, o chás completo, do que conectar coração e mente. Se é assim, a pergunta evidente que você agora vai me fazer do outro lado da câmara é o que conecta realmente o pensamento com as nossas emoções. E vou dizer uma coisa que a princípio você vai achar que é estúpida. O que conecta o pensamento com as emoções é o nosso pescoço. Você não consegue ver meu pescoço, que minha barba é grande, mas todos nós temos um pescoço. O pescoço, para a Torá, é comparado ao Beit HaMikdash. Não é difícil, nós entendemos fisicamente, não é difícil aceitar fisicamente essa ideia, porque o pescoço está justamente no caminho entre o coração e a mente. Portanto, a Torá diz que o pescoço é o Beit HaMikdash. Mas o Beit HaMikdash tinha no seu interior um lugar muito sagrado, o lugar mais sagrado de todos, que era o Kodesh HaKodashim, onde só o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, podia entrar uma vez por ano em Yom Kippur. Ora, o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do Beit HaMikdash, como nos ensina o Rabino Yehuda Hades, né? São as nossas cordas vocais. As nossas cordas vocais naturalmente se localizam no nosso pescoço, estão protegidas pelo nosso pescoço. Mas as cordas vocais, que permitem que nós verbalizemos ideias, que permitem que nós temos o poder de emitir sons que nós chamamos de palavras, não são apenas ruídos, que muitos outros animais que não possuem inteligência ou capacidade de fala tentam manifestar. O ser humano, ele não emite ruídos, sons, ele emite palavras. E o Rovota Levovot descreve as palavras como a pluma do coração. Lembrem-se que até muito pouco tempo atrás não havia caneta Bic, né? Os seres humanos escreviam, e até hoje o Sefer Torah é escrito com uma pena. Portanto, as palavras são as plumas do coração, a forma como a qual nós escrevemos. Ou seja, as nossas palavras são uma forma de escrita. Por quê? Porque eles manifestam os nossos pensamentos, manifestam as nossas emoções. As palavras se manifestam, se aclaram, se definem na medida que nós a verbalizamos por meio de palavras. E a Torá nos ensina que a palavra, a força de falar, que só nós, seres humanos, temos, porque essa qualidade o Criador só deu aos seres humanos, tem equivalência ao Kodesh HaKodashim. Vejam, meus amigos, o pescoço é o Beit HaMikdash. As cordas vocais, que são um recurso fundamental para que nós possamos emitir as palavras que traduzem o nosso pensamento e os nossos sentimentos, são o Kodesh HaKodashim. O que isso significa? O que eu acabei de explicar a vocês? A palavra é a coisa mais sagrada que todo ser humano tem. Por quê? Porque sai do Kodesh HaKodashim, que cada ser humano tem das suas cordas vocais. Isso, evidentemente, para a maioria da humanidade traz muitos problemas, porque infelizmente a maioria das pessoas usa essa faculdade única da nossa espécie, da espécie adâmica, que é a espécie da qual nós fazemos parte. Nós usamos essa faculdade quase sempre de uma maneira absolutamente irresponsável, dizendo qualquer coisa, fazendo promessas que nós não temos intenção de cumprir. Isso é uma prática muito comum entre nós brasileiros. O brasileiro adora uma bravata, né? Nós temos a cultura de prometer às pessoas coisas que nós já sabemos que não temos a intenção de cumprir. Nós mentimos e, sobretudo, manifestamos por meio da nossa boca, por meio das nossas palavras,
sentimentos de ódio. Por que o Beit HaMikdash foi destruído? Né? Eu me refiro ao segundo Beit HaMikdash. Como vocês sabem, nós estamos agora no meio das 3 semanas de luto do povo judeu, Ben HaMetzarim, que começou em dia 17 de Tammuz e que vai terminar em Tisha B'Av, que é a data de destruição do primeiro e do segundo Beit HaMikdash. Por que o segundo Beit HaMikdash foi destruído? Foi destruído, como todos nós sabemos, Sinat Hinam, ódio gratuito. Hafetz Haim, um dos maiores sábios do nosso povo, nos explica de forma literal, não como uma metáfora. As obras dele são muito claras, que o ódio gratuito é Lashonará. E foi isso que destruiu o Beit HaMikdash. O nosso povo, durante o segundo Beit HaMikdash, tinha muita fé. Eram pessoas tementes a Hashem. Mas, entre as pessoas do nosso povo, umas falavam mal de outras. O nosso povo perdeu a unidade. Perdeu uma unidade porque é isso que faz a Lashonará. Ela gera intriga, maledicência, ela destrói o tecido social, corrói as relações humanas. Quando nós falamos mal, quando nós usamos as nossas cordas vocais, que estão no nosso pescoço, o nosso Kodesh HaKodashim, no Beit HaMikdash, quando nós fazemos isso de forma, né, a manifestar palavras de maledicência, nós destruímos o Beit HaMikdash. E essa é a razão pela qual, basicamente, ele não foi reconstruído. Porque nós não conseguimos nos libertar deste hábito, que não é um hábito, evidentemente, exclusivo do povo judeu, né? Mas de toda a humanidade. É um problema que se manifesta em toda a humanidade. As pessoas não são cuidadosas com o que elas falam. Qual é o problema disso? O problema, meus amigos, é que se é verdade que a palavra fala é o que é de mais sagrado no ser humano, nós falhamos no lugar mais importante, mais sagrado que uma pessoa tem, que é justamente na sua fala. Foi por meio da nossa fala que nós colocamos tudo a perder, destruímos a morada de Hashem no mundo físico. E na medida que destruímos o Criador, a divindade deixou de habitar o mundo da forma como se manifestava por meio de inúmeros milagres, trazendo bênçãos reveladas, milagres revelados. O Criador se afastou e o mundo, que já era um mundo caído, se distanciou ainda mais do Criador. E essa é a razão pela qual eu digo em quase todos os vídeos que eu publico aqui nessa plataforma que a nossa grande missão qual é? Nos aproximarmos do Criador para trazê-lo de volta ao mundo físico, para ter a divindade conosco. E a Torá diz que a profissão de todo ser humano, a razão pela qual o homem veio ao mundo é para ficar calado, é para agir como se fosse mudo. Mas nós devemos interpretar isso com cautela, porque é claro que nenhum de nós pode ficar sem falar e nem deve ficar sem falar. O que a Torá está nos dizendo aqui é que nós devemos saber o que falar, que nós devemos cuidar das nossas palavras, ou seja, saber falar é Kodesh HaKodashim, é agir com santidade no Santo dos Santos, é utilizar esse recurso que nos... Porque como a Torá nos ensina, nós somos criados à semelhança de Hashem B'Tselem Elohim. Qual é o elemento que mais nos aproxima do Criador? A fala. A capacidade de manifestar o raciocínio através de palavras, de pensamento. Quando nós não cuidamos da palavra, desse dom incrível que é capaz de criar realidades, nós não estamos sendo o que Kodesh HaKodashim. E aqui está o segredo para a reconstrução do Beit HaMikdash, e também está o segredo para que bênção chegue na vida de cada um de nós. Quem cuida das suas palavras, nos afiança a Torá, vai receber bênçãos do Criador. Você entendeu o que eu acabei de dizer agora? O que eu acabei de dizer agora é que se você cuidar do seu Kodesh HaKodashim, das suas cordas vocais, do que você emite por meio delas, das palavras que você profere, que você vai receber bênçãos do Criador. Ou seja, na palavra está o segredo para a reconstrução do Beit HaMikdash, mas também está o segredo para que nós possamos receber bênçãos. Se você promove ódio gratuito contra uma outra pessoa, não importa ela quem seja, um amigo, um inimigo, você afasta as bênçãos da sua vida.
E é por isso que o judaísmo tem um provérbio que diz que o silêncio vale ouro. E vocês sabem que o ouro tem grande valor para nós. Nada tem mais valor, né, no mundo físico, não só para nós, mas para toda a humanidade, do que o ouro. Portanto, se o silêncio vale ouro, o que os nossos sábios estão nos ensinando é que nós devemos ser muito criteriosos com o que falamos, porque o conteúdo, a forma e o significado de tudo aquilo que nós dizemos pode nos aproximar do Criador e trazer bênçãos nas nossas vidas e nos afastar mais ainda nesse mundo caído no qual nós somos obrigados, né, a viver nessas condições em que nós vivemos, tendo perdido a nossa imortalidade, tendo perdido inúmeras capacidades que hoje estão limitadas basicamente a esses parcos sentidos que nós possuímos. Nós vamos superar esse momento da história, nós temos essa possibilidade e a nossa fala nos oferece essa possibilidade. Se nós nos conectamos com o Criador por meio de palavras que conectam a nossa mente e o nosso coração, palavras de louvor ao Criador, palavras de bondade a outros seres humanos, se nós formos, como eu já disse tantas vezes, embaixadores de Akadosh Baruch Hu no mundo, promovendo os valores da Torá, e é para isso que a nossa boca existe. A nossa boca existe para louvar a Hashem. Louvar não é gritar no meio da rua. Louvar é agir de acordo com aquilo que o Criador espera de nós no mundo físico. Quando nós somos capazes de manifestarmos por meio das nossas palavras esses valores, aí então nós estamos no caminho de termos uma vida abençoada e de reconstruirmos o Beit HaMikdash. Isso é tanto verdade que você entra em qualquer yeshiva em Israel, você entra em qualquer kollel, e os estudantes estudam a Torá, o Talmud, em voz alta. É uma loucura, né? Porque eles estudam sempre em dupla, né? Um Havruta. Então você tem 300, 400 estudantes num salão, todos falando ao mesmo tempo. Você adquire uma imensa capacidade de concentração, porque você é capaz de estudar, não importa o barulho que tiver. Por quê? Que nós estudamos a Torá proferindo as palavras em voz alta, para conectar o pensamento, de modo que ele possa alcançar o coração. E quando eu aprendi isso com a Torá, eu me dei conta que os anos todos que eu exerci o magistério do ensino superior como professor universitário, muitas vezes eu ia compreender de uma forma muito mais clara, muito mais cristalina e até mesmo mais profunda um valor, um conhecimento do direito, quando eu tinha oportunidade de apresentar essas ideias para os meus alunos. No que eu verbalizava as ideias, se arrumavam na minha mente e se ajustavam no meu coração. Eu recebia aquele conhecimento, né, aquela sabedoria de uma maneira muito mais perfeita, porque a palavra tem esse poder de conectar a mente com o coração. E eu pergunto a você, tua palavra é Kodesh HaKodashim? Para que nós possamos reconstruir o Beit HaMikdash. Se for assim, meus amigos, se a sua palavra for Kodesh HaKodashim, certamente você vai ter uma vida cheia de bênçãos que vão ser enviadas a você pelo Criador, e que você vai ter aprendido o segredo que a palavra guarda nas nossas vidas, meus amigos. Shavuot Tov.